Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Na aula passada, nós iniciamos o estudo de trabalho e energia, onde foi explicado o que era energia cinética e fizemos algumas aplicações. Para a aula de hoje, vamos dar continuidade agora com trabalho realizado por uma força. Vamos lá? O ponto de hoje é trabalho, né? Então, o que é trabalho? A realização de um trabalho está associada a uma transferência de energia. Então, a gente pode dizer que trabalho é igual a transferência de energia, variação de energia, tá? Para a gente entender isso melhor, vamos olhar aqui a figura. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa está empurrando a caixa, tá? Com uma certa velocidade, V0, ok? Essa velocidade está associada a uma energia cinética, que a gente vai chamar de energia cinética inicial. Tudo bem? Tá? Deixa eu só corrigir aqui. Energia cinética inicial. Suponha que essa energia cinética inicial seja 5 joules. E aí, a pessoa empurrando a caixa, ela suponha que não tem atrito, tá? Nesse primeiro momento. E aí, ele empurrando a caixa, ela adquiriu uma velocidade, ela foi aumentando a velocidade dela. Automaticamente, a energia cinética também aumentou para uma energia cinética final. Suponha que agora, digamos, 7 joules. Ou seja, houve um ganho de 2 joules de energia. Tá? Tudo bem? Ou seja, da onde saiu esse ganho de energia? Alguém transferiu energia para esse corpo, porque ele só tinha 5 joules. Ao final do processo, ele foi para 7 joules. Então, houve uma transferência de energia nesse processo. Então, devido a essa transferência de energia, tá? Quando ocorre essa transferência, nós falamos que ocorreu um trabalho, que nós vamos representar aqui pela letra W, tá? Você pode representar da maneira que você achar conveniente, o que você aprendeu lá com o professor que deu aula para você no ensino médio, lá no primeiro ano. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Eu uso o W, que vem do inglês de work, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora suponha que essa energia cinética seja 5 joules ainda, só que por algum motivo ela diminuiu ao final, ela foi para 3 joules, ou seja, houve uma perda de energia, né? Na verdade, não houve uma perda, tá? Essa energia ela foi transferida para alguma outra forma de energia. Então, ocorreu também uma transferência. Então, ora o corpo ele pode estar ganhando energia, ora ele pode estar perdendo energia, cedendo energia, tá? Quando ocorre uma perda, geralmente é por causa do atrito. Então, essa energia é transformada em energia térmica, de aquecimento, devido ao atrito do corpo com o solo, com a superfície onde ele está em contato. Tudo bem? Então, a gente pode dizer o seguinte, que houve uma variação de energia, tá? E essa variação de energia, nós chamamos ela de trabalho. Então, a gente pode chegar à conclusão que trabalho é igual à variação da energia cinética, tá certo? Aonde variação, quando você fala variação de alguma coisa, quer dizer que é essa coisa final menos essa coisa inicial. Isso é uma variação, tá bom? Então, esse delta representa variação. Então, aqui nós temos que trabalho é igual à variação da energia cinética final menos a variação da energia cinética inicial. Tá? A gente pode melhorar um pouquinho mais. A gente pode dizer que é o trabalho de todas as forças que agem sobre o corpo, o trabalho da força resultante. Isso daqui é conhecido como teorema da energia cinética. Tá? Então, isso aqui é o teorema da energia cinética. Ok? Então, nós temos aí o teorema da energia cinética. Tá bom? Bom, mas trabalho, ele também pode ser representado por uma força que a pessoa aplica
em um certo deslocamento, tá? Então, houve um deslocamento, certo? Só apagar aqui. Houve um deslocamento e esse deslocamento foi provocado pela força. Então, a gente pode dizer que trabalho é igual a força na direção do deslocamento, ou seja, nesse caso aqui, nós vamos ter uma força Fx e uma força Fy. Só que o Fy ele não está contribuindo para o deslocamento, somente o Fx. Então, o trabalho é igual a Fx vezes o deslocamento. E quem é o Fx? Fx é uma componente, tá? Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. Então, a gente pode dizer que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pela força e a direção do deslocamento. Tudo bem? Bom, isso daqui só serve para a força constante, tá? E se a força for variada? Não é essa equação aqui. Já é outra situação. Tudo bem? Ok? Bom, deu para entender? Bom, espero que tenha entendido isso daí, tá bom? Bom, graficamente, nós podemos analisar a força com o deslocamento. Então, suponha que eu tenha aqui, tá? Suponha que eu tenha aqui um gráfico e esse gráfico representa a força que foi aplicada em um certo deslocamento, tá? Ou seja, nós vamos ter aqui uma certa área, tá? Nós vamos ter aqui uma área. Então, se a gente achar a área dessa figura, nós vamos obter base vezes altura, ok? A base é tudo isso daqui, ou seja, o deslocamento. A altura é tudo isso daqui, então é a força. Ou seja, deslocamento vezes força, supondo que um corpo ele se encontra a força na mesma direção do deslocamento, o ângulo é zero. O ângulo é 0 graus e o cosseno de zero é 1. Então, sobra apenas d vezes f, ou f vezes d. E isso daqui é o trabalho, tá? Então, isso daqui é o trabalho. Ou seja, então a área, a gente costuma dizer que é numericamente igual ao trabalho. Tá bom? Bom, suponha agora essa outra figura, onde nós temos aqui a reta, e para essa reta aqui nós vamos ter um certo deslocamento, e nós vamos ter agora uma força, e essa força, ela agora está variando, tá? Ela já não é mais constante, já não é mais, aqui nesse caso a força era constante, ela não mudou, mas nesse outro caso ela está mudando. Então, a gente pode observar que, como a força não é constante, mas nós vamos ter aqui duas figuras, tá? Uma área 1, uma área 2, ou eu posso dizer que é um trapézio achando só uma área. Então, a gente pode chegar à conclusão, independentemente da forma como foi, da maneira que formou a figura, a gente pode dizer que o trabalho ele vai ser igual, numericamente igual à área. Ou seja, nesse caso, vai ser a área 1 mais a área 2. Mas ele poderia ser somente a área 1, poderia ter mais áreas também. Aí você vai dividir essas áreas de acordo com o que você lembra lá da matemática. Aqui nós temos base vezes altura. Nessa outra nós temos base vezes altura sobre 2. É um triângulo. Tá? Então, aqui nós temos um triângulo. Se é um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Bom, para gráfico, independente se a força é constante ou não, achou a área, achou o trabalho. Só que quando a gente tem nessa situação aqui, a força tem que ser a força constante. Já para gráfico, não precisa ser a força constante. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai aplicar o que nós aprendemos hoje. Até lá!